Vamos lá, começando mais uma semana, né? Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam realizando as atividades de vocês, ok? Eu espero que esteja todo mundo feliz da vida, porque estamos realizando nossas atividades avaliativas, né? E eu acredito que vocês estão todos, afiados, porque são atividades relacionadas a tudo que vocês têm estudado durante esse período, né? Então, eu espero que todo mundo esteja craque, ok? A nossa aula de hoje, nós estamos lá na página 41, que é o texto de divulgação científica, né? Aí agora eu vou explicar para vocês que é um texto de divulgação científica e eu espero que vocês venham gostar, tá bom? O segundo ano, que eu sei que eu tenho meus aluninhos muito espertos, inteligentes, e eu só espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá? E outra coisa que eu ia falar também é que eu tô sentindo saudade de vocês, ok? Um abraço, então vamos lá para a nossa aula, tá bom? Texto de divulgação científica na página 41 do livro. Aí ele diz assim, o que é um texto de divulgação científica, né? Texto de divulgação científica é esse aqui, ó, que ele diz. Texto de divulgação científica é um texto, é um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigação sobre um determinado tema. Então, para quem está aí na dúvida, sem entender, vou dar um exemplo para vocês que nós estamos vivendo agora nesse momento, que é a pandemia sobre a Covid-19, não é verdade? Então, nós estamos aí, vários países estão desenvolvendo vacinas, né? Então, o que vai acontecer? Quando essa vacina tiver sido aprovada, aí o que vai acontecer? Eles vão divulgar textos, né? Notícias sobre a vacina que combate o Covid-19, não é verdade? Então, como eles vão fazer esse texto? Eles vão montar um texto de comprovação de que aquela vacina que foi desenvolvida é eficaz no combate à Covid-19. Então, esse texto nós chamamos de texto de divulgação científica, porque cientificamente ele foi comprovado que aquela vacina vai combater a Covid-19, ok? Para quem não entendeu direito o que a professora leu ali, que o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado, né? São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigação sobre um determinado tema, que é o caso da vacina contra a Covid-19. Muito bem? Tudo bem até aí? Vamos lá então. Aí ele diz assim, no texto que vocês têm aqui, no livro, na página 41, ele diz bem assim, texto de divulgação científica. Vamos fazer a leitura desse texto? Eu espero que vocês estejam aí com seu livro na mão, tá? Acompanhando a professora, colocando o dedinho, tá? Quando a professora começar a leitura. E você também vai fazer a leitura junto comigo. Professora, eu ainda não sei ler. Vá juntando as letrinhas, vai formando a palavrinha até conseguir, tá? Se você não tentar, você não consegue, mas se você fizer o esforço de tentar, você vai conseguir. Ok? Vamos lá. Aí ele diz assim, leia a seguir um texto de divulgação científica, tá?
Eu dei o exemplo da vacina da Covid, contra a Covid, mas aqui é sobre o macaco, né? Que ele diz assim, macaco quer banana. Aí ele diz assim, vamos lá. Se você trabalhasse no zoológico e tivesse que alimentar os macacos, o que escolheria para dar de almoço a eles? Aposto que respondeu, banana. É que eles adoram a fruta. Mas por quê? Para achar a resposta, conversei com a ecóloga Leila Pessoa, do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela me contou que os macacos são animais frugívoros, ou seja, se alimentam de frutas, por isso gostam tanto de bananas. Mas se engana quem pensa que bananas são o seu fruto favorito. O hábito de o homem alimentar outras espécies é que acostumou os macacos a terem acesso fácil à comida, principalmente às bananas, que são baratas, mas poderia ser outra fruta, explica Leila. Por exemplo, na natureza existem macacos que adoram fruta das árvores do gênero Xanthoxylum, que costumam ser bastante apimentadas. Aposto que você não imaginava que macaco pudesse gostar de comidas picantes, não é verdade? Então, assim, ele diz aqui que os macacos se engana quem pensa que eles só gostam de banana. A banana, eles gostam porque os humanos, nós, seres humanos, acostumamos a alimentar os macacos com bananas. Então, eles passaram a gostar o quê? Mais da banana, porque talvez seja que eles têm acesso com mais facilidade, né? E assim, eles gostam também de outras frutas, assim como eles gostam de alimentos que sejam apimentados. Né? Eu nem sabia disso também, descobri agora. E vocês estão aí descobrindo o quê? Junto com a professora. Vamos lá, dando continuidade aí à nossa atividade, né? Na página 42 já, ele diz assim, aqui já é a correção, né? Ele diz, releia esse trecho do texto e responda as questões. Aí lá tem assim, se você trabalhasse em um zoológico e tivesse que alimentar os macacos, o que escolheria para dar de almoço a eles? Aposto que respondeu, banana. Né? É que eles adoram a fruta. Mas por quê? Por que eles adoram essa fruta? Na letra A, ele diz assim, nesse trecho, percebe-se que o autor está se dirigindo diretamente ao leitor. Grife a palavra que deixa isso claro. Quando ele diz você, ele está se referindo a mim e a você que está lendo o texto, tá? Por isso que ele diz que é o autor se dirigindo ao leitor. Quando ele usa a palavra você, ele está apontando para mim e para você que está lendo o texto, ok? B. O autor pede que você se imagine em uma situação. Que situação é essa? Aí ele diz assim, trabalhar em um zoológico e alimentar macacos. Ele está colocando você, ele pede que você se imagine em uma situação. Então ele está dizendo para você se imaginar trabalhando lá no zoológico e alimentando os macacos, né? Certamente você estaria lá alegre, animado, porque está lidando com animais. E os macacos são bichinhos, alguns muito bons, apesar de serem muito traquinos, né? Gostam muito de traquinar, mexer nas coisas. C. Por que o autor acredita que você escolheria banana para alimentar os macacos? Por quê? Responda você aí pra tia. Porque eles adoram banana, né? E quem acostumou os macacos a gostarem de banana? Os seres humanos. Eu, você, papai, a mamãe e outros, né? Então, nós somos seres humanos, nós acostumamos os macacos a gostarem de banana, certo? Vamos lá. Agora, a número 3, ainda na página 42, diz assim. A questão colocada pelo autor e que vai ser respondida no texto é a seguinte. Por que os macacos gostam de banana? A.
quem é convidado a responder essa pergunta? Onde essa pessoa trabalha? Então, ele colocou lá que é a ecóloga Leila Pessoa, do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi a pessoa convidada a responder a pergunta por que o macaco gosta de banana, certo? Vamos lá, na página 43. Aí ele diz assim na 43, que ecóloga ou ecologista é a pessoa especialista em ecologia. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. No caso, o macaco, né? Ele vive na floresta. Então, o ambiente do macaco. Então, quem estuda isso aí a ciência, é a ecologia, tá? E a ecóloga é a especialista na ecologia, né? Vamos lá. Aí ele diz na 43, marque o X na alternativa correta. Convidar uma ecóloga para responder a questão é importante porque ela é uma estudiosa dos animais e do ambiente. Então, é importante estar em contato com essa especialista porque ela pode tirar suas dúvidas. Ela estudou e ela é especialista nesse tipo de atividade aí, tá? Aí ele diz assim, vamos lá. Na 43, na atividade número 4, diz assim, releia este trecho e grife a explicação sobre o que são animais frugívoros. Aí temos lá, ela me contou que os macacos são animais frugívoros, ou seja, se alimentam de frutas, por isso gostam tanto de bananas. Aí ele diz assim, complete a frase com a explicação que você encontrou. Então vamos lá. A palavrinha que nós devemos grifar é se alimentam de frutas. E lá embaixo no pontinho também se alimentam de frutas, você vai repetir. Na número 5 diz, releia esta frase e marque a alternativa correta. Mas se engana quem pensa que bananas são o seu prato favorito, né? Todos nós nos enganamos, porque a gente sempre soube que o macaco gosta muito de banana, mas ele não se alimenta somente de banana, ele se alimenta de outras frutas, tá? Aí ele diz assim, bananas são o prato preferido dos macacos? Ou bananas não são o prato preferido dos macacos? Bananas não são o prato preferido dos macacos, por quê? Porque eles também se alimentam de outras frutas, né? Inclusive as frutas apimentadas, lembra? Aí vamos lá na página 44, que diz assim, a número 6, quem acostumou os macacos a comer banana, quem sabe? Vamos lá responder, quem sabe essa? Quem foi que acostumou os macacos a comer banana? Por quê? Quem foi? O ser humano, porque é uma fruta barata. A banana é um preço bem acessível para todo mundo, né? 7. O texto termina com o autor se dirigindo novamente ao leitor. Copie essa frase. Aí ele colocou lá, ó. Aposto que você, quando ele diz você, ele está se dirigindo aos leitores. Eu e você que lemos o texto ou outras pessoas. Aposto que você não imaginava que macacos pudessem gostar de comidas picantes, ou seja, com pimentas, né? Apimentadas. Então você imagina isso ou não? Justifique sua resposta. Então aí nesse pontinho é uma resposta pessoal e você vai responder, ok? Aí ele diz assim, os títulos dos textos não tem ponto final, mas às vezes o título é uma pergunta, como no que você leu. Observe, macaco quer bananas. Está perguntando, né? Macaco quer banana? Esse título pode ser entendido da seguinte maneira. Será que o macaco realmente gosta de banana? Quando ele pergunta, quando está lá naquele texto, título, macaco quer banana,
Mas aí ele diz, será que realmente o macaco gosta de banana? Suponhamos que o título fosse finalizado com ponto de exclamação. Como poderíamos entender? Macaco quer banana? Com certeza o macaco gosta de banana. Com esse título, o macaco quer banana com ponto de exclamação, com certeza o macaco gosta de banana. Certo? Vamos lá. Então, eu espero que você tenha entendido essa aula e tenha gostado. E eu vou deixar só uma palavrinha para você aqui, tá? Que diz assim, para uma criança, nunca falta motivos para sorrir. Eu espero que vocês continuem sempre assim, alegres, sorridentes, irreverentes, tá bom? E amando viver e estudar, fazer leituras, ok? Até mais, boa aula e boa semana para vocês, tá bom? Até mais! Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de aula. Nessa aula de história a gente vai fazer uma atividade em prática. Então prepara aí o caderno de vocês, o lápis de vocês. Nessa atividade nós vamos colocar todo o nosso conhecimento em prática sobre a história. Nós sabemos quais são os objetos que fazem parte da nossa história. Exemplo, os vídeos, as fotografias, os documentos são elementos que fazem parte, que podem contar a nossa história. Outra coisa também que pode ajudar a gente a contar a história são os nossos pais. Os pais de vocês podem contar situações vividas por eles, passando para vocês. Então, esses são os elementos que fazem parte da nossa história. Um exemplo aí que nós vimos na nossa aula anterior foi a história do menino que ele conheceu o globo terrestre e através do globo terrestre, assim como o avô dele e o pai dele, ele também deseja viajar e conhecer o mundo. Isso daí faz parte da história de família, algo que passou de pai para filho. Então, esses são os elementos que fazem parte da nossa história. Então, vamos agora para a nossa atividade. Atividade na prática. Vamos lá. A primeira questão, ele está perguntando o seguinte, o que é o registro da história? O que é registro da história? Como a gente pode conhecer o registro da história? Você já tem o conhecimento do que é o registro da história, né? Então, vamos ver aí. É qualquer tipo de documento que contém informações sobre a vida de uma pessoa. Falei no início aí da nossa aula, os vídeos, documentos, as cartas, fotografias são elementos que fazem parte, que conta a história de alguma pessoa, ou também os brinquedos, aquele brinquedo legal que você ganhou, que você gostou muito, que você tem uma história com ele, também faz parte aí do registro da história, certinho? Questão número 2. Cite 3 formas de registros da história. Então, eu já dei vários exemplos aí de registros da história. Então, vamos ver o que vocês poderiam colocar aí. Fotografias, vídeos e cartas são elementos aí que contam a história, certo? Questão número 3. Que informações aparecem na certidão de nascimento? Então, vocês podem pausar o vídeo, pedir a certidão de nascimento aí do papai e da mamãe e ver quais são as informações que contém na certidão de nascimento de vocês. Escreveu? Colocou aí? Então, vamos ver alguns dos elementos que tem na certidão de nascimento. Nome, sobrenome, horário de nascimento, local de nascimento, nome dos pais também e a data de nascimento. São alguns dos elementos que tem
na certidão de nascimento, certo? Questão número 4. Na questão número 4, você vai registrar em forma de desenho um momento engraçado que aconteceu em sua vida. Então, registrar em forma de desenho um momento engraçado em sua vida. O que aconteceu com você? Eu estava brincando com um colega, você estava brincando com um colega, aconteceu algo engraçado, ou aquele momento em família mesmo. Então, você vai registrar em forma de desenho, certo? E aí a questão número 5. Qual desses objetos, observem bem, qual desses objetos não contam histórias, ou seja, não fazem parte da história? Mas algo aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha um cachorro, mas o cachorro, ele não é um objeto, né? Então, ele não faz parte aí da história, certo? Ele não vai contar a história da sua vida. Então, nós temos aí, né, o brinquedo, o cachorro, a certidão de nascimento, exercício físico e um diário. Qual desses elementos vocês acham aí que não contam história? Então, vocês podem escrever: o objeto tal não conta história. Esse outro objeto também não conta história. Vocês podem escrever aí, certo? O que vocês acham aí? Qual desses objetos não contam história? Eu colocaria aí o cachorro e o exercício físico. São os dois elementos que não contam história. Os brinquedos contam a certidão de nascimento, que vai registrar a sua vida, o seu nascimento, e o diário, onde você pode escrever os acontecimentos aí do seu dia a dia e da sua rotina, certo? Fez essa atividade, corrigiu junto com a professora, beleza, ótimo. Então, essa daí são algumas questões que nós estudamos até o momento, certo? Na próxima aula, a gente vai dar início aí a um novo conteúdo. Aqui são os objetos que a gente estudou e a nossa revisãozinha, certinho? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. E aí, galerinha, beleza? Então, a aula de hoje é teórica. Certo? Teórica. Por quê? Para a gente poder entender mais um pouco da atividade que estou passando para vocês, que agora no segundo bimestre é atletismo. Beleza? Então o que eu vou pedir aqui é o que eu vou cobrar na plataforma para vocês, tá? Então tá. Atletismo. Vou pedir o que lá? E falar o que lá? Salto, né? E corrida com barreira. Esses dois aqui eu já passei na aula prática para vocês. Se vocês for pesquisar, na aula que eu já passei sobre salto e corrida com barreira. Só que aqui eu venho revisar teoricamente para vocês estarem entendendo e o que eu vou pedir na plataforma. Que tipo de salto? O salto comum. Você vai estar fixo, né? E vai saltar do chão. Eu vou fazer pergunta, eu vou botar alguma figura para vocês entenderem lá e marcar, certo? Outra coisa, corrida com barreira. Simples, eu também já fiz aqui na aula prática. Os cones e você vai correndo e saltando. O nome disso é o quê? Corrida com barreira, no atletismo. E o salto tradicional, que você está num local e salta numa devida marca, certo? Isso é conteúdo atletismo segundo ano. Vou pedir lá salto e corrida com barreira. Mais nada. A gente vai tentar compreender esse tipo de fundamento do atletismo. Isso aqui é o quê? É fundamento do atletismo. Então venho falando. Atletismo, conteúdo. Quais são os fundamentos do atletismo que eu vou pedir para vocês?
salto e corrida com barreira, certo? Pode anotar aí. Segundo ano. Esses aqui, ó, são os fundamentos que eu estou pedindo para vocês na atividade que eu vou passar na plataforma. Tá ok? Façam dúvida. É só ir no Tira Dúvida na plataforma, que eu estarei lá tirando de vocês toda terça-feira. Tem um horário certinho, qualquer tipo de dúvida, é só entrar lá, falar comigo que eu tiro a dúvida de vocês. Eu estou passando atividade online para você estar compreendendo e estar aprendendo aí, beleza? Até a próxima aula. Valeu!